Agora sim, estamos de volta para todo o Brasil com o bate-pronto desta terça-feira, falando aqui do Flamengo. Comentamos sobre o De La Cruz, né? O Flamengo está prometendo aquela investida pelo uruguaio. E o torcedor do Flamengo também quer saber em relação à situação do Gabigol. Como é que fica a situação do Gabigol, a renovação do contrato, que parece estar congelada nesse exato momento, não é, Mauro? Se falava de contrato até 2028, o Gabigol, que nessa semana foi expulso no Fla-Flu, depois postou uma foto sorrindo nas redes sociais, e a renovação parece travada nesse exato momento com o Gabigol, não é, Mauro? A situação é assim, o departamento de futebol, ele antes até do acerto com o Bruno Henrique, que estava bem complicado naquele momento, eles já deixaram bem alinhavado uma renovação com o Gabigol. Ele teria um aumento de salário e faria mais 4 anos de contrato, ou seja, ele tem mais 1 ano, o contrato dele vai até o final do ano que vem, então seriam 5, o ano que vem mais 4. Então ele tem 27 anos, então vamos fazer a continha? 28, 29, 30, 31, 32. Ele teria contrato até os 32 anos. Essa ideia, digamos, né, ela não foi foi muito mal recebida pela diretoria. Quando eu falo diretoria, o departamento de futebol, o que é? O Marcos Braz, que é o vice de futebol, o Bruno Spindler, que é o diretor executivo, tem lá o gerente, tem lá o conselho de futebol, aquele pessoal todo. Mas o clube tem vice de finanças, tem vice administrativo, tem vice jurídico, essas pessoas todas, elas de alguma forma, todo clube é assim, né? Elas também dão seus pitacos, especialmente finanças, né? Porque dependendo do acerto, isso bate no financeiro. Eu lembro que eu conversei com uma pessoa de São Paulo na época que o Daniel Alves foi contratado e a pessoa me falou na época o seguinte: pois eles contrataram, falaram que vai ter aí um investidor, vamos ver como é que vai ser, depois de história em cima da gente, mas a gente não gera receita. Verdade. O financeiro, ele faz a gestão da receita. Quem gera receita é o marketing, é o comercial, é o futebol quando vende jogador, quando chega numa final e com isso traz uma grande arrecadação, uma premiação por um título. O financeiro não gera receita, gente. Esse é um ponto importante. O financeiro faz a gestão dessa grana, né? Então, se um departamento, às vezes, gasta demais, estoura em cima do cara do financeiro, mas eu não tenho culpa, não foi gasto nem... Vocês gastaram, eu não disse para gastar. Então, existe sempre uma conversa interna, mas a decisão é do presidente do clube. O Rodolfo Landim, ele tem fama dentro do clube de ser um cara muito rigoroso com essas questões de grana. Pô, mas ele gasta, mas gasta dentro do que pode. Como foi também no tempo do Bandeira de Melo. O Flamengo não perdeu essa pegada. Tanto que o Flamengo contrata jogadores caros, você vai ver lá o balancete que sai a cada 3 meses, sempre está com superávit e com dinheiro em caixa. Então, assim, eles investem pesado, mas eles fazem isso dentro das suas... E vende muito jogador. Só esse ano, 2 garotos vendidos por mais de 40 milhões de euros. O Matheus e o João Gomes, né? Matheus e Francisco. Só esses 2 garotos foram mais de 40 milhões de euros. Eles 2 somados deu quase um Vinícius Júnior esse ano. Então, assim, entra muita grana também, né, e dessas negociações. Então, o negócio ficou congelado. A reação da torcida, a gente percebe também em rede social, acho que no estádio também, é de muita irritação com o Gabriel. Por quê? Porque o Gabriel não está jogando nada há muito tempo, não é uma fase, é uma temporada ruim. Ele hoje, sem nenhum exagero, se vocês discordarem, por favor, digam. Na minha visão, ele é um dos piores centroavantes ou atacantes do futebol brasileiro em atividade nesse ano. É um dos piores. Ele não consegue fazer nada. Uma jogada, uma tabela, um drible, uma inversão. Passa jogos que ele entra 20 minutos, não chuta a bola no gol, não ganha em velocidade, não cabeceia, não faz um pivô. Aí ele é ruim, agora ficou ruim. Não ficou ruim. Ele está muito mal mesmo. E aí você pega episódios como, por exemplo, começa a final contra o São Paulo na Copa do Brasil. Aí o São Paulo faz aquela besteira de colocar ele junto com o Pedro. Não deu certo. O Flamengo perde o jogo, ainda falha o goleiro. O torcedor ficou na bronca, né? Claro, né? Preparou tudo ali para tentar sair com uma vantagem. E ali o Flamengo perdeu o título, no Rio de Janeiro. Porque aqui foi empate. Aqui foi empate, o São Paulo ficou ali retrancado, segurando 1 a 1 bom tempo. Porque construiu a vantagem do Rio. Aí ele vai na coletiva do técnico Dorival Júnior e vai lá para saudar o técnico, né? Dar tchauzinho e tal, aquela coisa toda. Mandou beijinho, tchauzinho, não me lembro mais. Aparece, cheio de jornalistas. Aí ele volta a dar uma entrevista depois de perder o título aqui em São Paulo, no Morumbi, ali na zona mista, conversa com os repórteres. Não, eu gosto do Dorival, vou cumprimentar sempre que eu quiser. Ele pode cumprimentar sempre que ele quiser, mas tudo tem o seu momento, né, meu amigo? É a mesma coisa, você vai contar piada em enterro? Não vai, né? Ninguém conta piada em enterro, não é ambiente para isso. Ali, para o flamenguista, para o rubro-negro, é um ambiente de tristeza e irritação. Perdeu o jogo, ninguém está feliz. Aí você vê um dos seus principais jogadores ir lá cumprimentar o técnico adversário, que o Dorival, a torcida do Flamengo gosta do Dorival, ele foi campeão e tal.
Mas ali é o técnico do São Paulo, gente. Então você tem que ter, existe um limite para as coisas. Aí isso vai desgastando, né? O torcedor vai ficando irritado. O pessoal no clube ficou irritado. Muita gente ficou cuspindo a abelha africana com raiva do que aconteceu, né? Não sei como é que os jogadores reagem também. Imagina um jogador que tem brios e que perdeu o jogo e está com raiva. O jogo contra o Cuiabá, perdeu, tomou um laço, todo risada, abraçado. Pois é, como é que você acha que o jogador reage? O cara que está com raiva da derrota, pô, o cara está lá cumprimentando o técnico do outro time. Pô, peraí, cara. Foi a declaração do Kovacic outro dia, do Kovacic não, do Gundogan, depois do clássico Barcelona e Real Madrid, que o Barcelona perdeu o jogo em casa, gol no último minuto, e ele achou que os jogadores não estavam irritados o bastante no vestiário, ou seja, uma tolerância com a derrota com a qual ele não está acostumado, porque no Manchester City, dizia ele, não se aceita perder. Pô, então é mal desportista? Não é questão de ser mal desportista, é você se incomodar com a derrota porque você quer ser muito competitivo e você não engole a derrota facilmente porque você quer discutir por que errou, onde perdeu, por que perdeu, para da próxima não perder. Quer dizer, gente, o esporte em alto nível é assim. Você acha que se o Djokovic perde uma final de Grand Slam, ele vai tomar um sorvete? O cara fica espumando, o cara não quer perder. Está tratando com emoção. Exato. Ele pode até ter esse desejo, mas tem 40 milhões de torcedores que estão irritados. Não querem nem olhar para o Dorival. Nada contra o Dorival. Não é o momento. Não é o momento. Quando você fez esse comentário já naquela época, eu ainda brinquei com você. Falei, Mauro, WhatsApp. Vai lá no vestiário. Dorival, parabéns, um beijão para você. Pronto. Não precisa fazer um negócio público. Você quer que faça por trás? Não é por trás, aqui não é o momento, não é o momento adequado. Não casa uma coisa com a outra, entendeu? O entendimento de muita gente quando aquilo aconteceu foi de que assim, poxa, o cara não respeita ninguém, ele faz o que ele tem vontade. Peraí, e a torcida, e o clube, e os colegas de time que eventualmente não estão nada satisfeitos. Como é que está o goleiro? O goleiro, se tiver autocrítica, ele sabe que falhou. O cara pensa, pô, errei, caramba, pô, fui sair mal naquela bola, perdemos o jogo, o cara nem dorme. Aí tá lá mandando beijinho pro técnico, cara. Então, assim, isso tudo vai desgastando. Aí agora, no sábado, ele foi expulso. Na minha opinião, uma expulsão injusta. Mas ele também foi ingênuo. Ele não pode ser ingênuo, cara. Ele é um jogador bem rodado para ser ingênuo. Ia lá peitar o Nino, quando ali era só ele se jogar no chão, botar a mão no pescoço, pronto. Não. O árbitro manda os dois pro chuveiro, né? Aí ele fica meia hora reclamando que não vai voltar mais atrás. Vai embora. Sai do jogo. Resultado, esfriou o jogo acabou. Faltavam mais de 2 minutos, não sei se o Flamengo faria o gol, mas estava ali tentando alguma coisa. Depois dessa confusão toda, o Gerson se estranhou com o John Kennedy e tudo mais, qual foi o resultado? O jogo não aconteceu mais. E o árbitro deu mais 1 minuto. Então, acabou o jogo. E se havia uma remotíssima chance de uma jogada fortuita e um gol, ela desapareceu. E ele é o jogador com mais expulsões em campeonato brasileiro desde que chegou ao Flamengo. Chegou em 19 e nesses campeonatos, 19 para cá, ele recebeu 6 cartões vermelhos. Os segundos colocados do ranking receberam 4. E são zagueiros. E são zagueiros, volantes, jogadores que têm que fazer, às vezes, uma falta mais dura para evitar uma jogada. Ossos do ofício. O atacante não passa por essa situação. Pode marcar uma saída de bola, fazer uma falta, como ele fez, tentando fazer um desarme, mas não dá para comparar, né? O zagueiro, o volante, o lateral até, são jogadores mais expostos a esse tipo de situação de você ter que fazer uma falta que dá um cartão amarelo, de repente vira um vermelho direto, acontece. Então, assim, hoje a história está parada, a decisão é do Landim, ele está sendo muito cobrado por outras pessoas da diretoria que não querem a renovação. Lembrando, o contrato dele, o Bruno Henrique renovou, mas o Bruno Henrique terminava o contrato em dezembro agora. O Gabigol termina o contrato em dezembro do ano que vem. Então, é uma renovação super antecipada, que se justificaria se ele estivesse jogando bem. Você fala, cara, eu não quero perder esse cara. No meio do ano ele pode assinar um pré-contrato. Vamos assinar algum contrato com ele, garantir, porque ele continua dando retorno, ele continua jogando muito bem, eu não quero perder o cara. O caso até do Bruno Henrique, eu acho que assim, é bem diferente. O Bruno Henrique se machucou, é mais velho, é verdade. Eu também acho que 3 anos é muito tempo. Mas o Bruno Henrique foi um dos poucos jogadores que nessa temporada, apesar das últimas partidas terem sido ruins, que jogaram bem, que entregaram algo, que deixaram a torcida satisfeita com o desempenho individual, quero dizer. Voltou mais rápido. Voltou mais rápido do que antes, quer dizer. E acho até que ele também está sendo muito prejudicado pela maneira como o Tite o escala. O Tite está colocando para jogar no corredor esquerdo, muito próximo da lateral, sem a liberdade de fazer o movimento de buscar a grande área, onde ele vai bem. Eu acho que o Tite precisa mudar um pouco isso aí.
Quando ele jogar, ele pode fazer a ponta, mas ele tem que ter liberdade para circular, para entrar na área, e aí o Ayrton Lucas vai se projetar ali, fazendo o corredor esquerdo, porque o potencial dele é esse. É o gol que ele fez no Botafogo, ele corta e bate para dentro. É o gol que ele fez no São Paulo aqui, que a bola vai na trave e bate nele. Ele acompanha a jogada como um segundo centroavante. É um ponto fortíssimo dele. E o Tite está prendendo muito ele na lateral. Ele não é o Cebolinha, eles são diferentes. O Cebolinha também gosta de fazer essa jogada de cortar e tal, mas não tem o poder de decisão que tem dentro da área que tem o Bruno Henrique. O Cebolinha é de chutar de média distância quando finaliza, né? O Bruno Henrique é diferente, cabeceia bem, jogador alto. Então, eu acho que são situações diferentes, embora eu também acho que a renovação por 3 anos foi um pouco demais, mas enfim, acho que não dá para comparar a temporada dos dois. Um se esforçou para se recuperar de uma lesão gravíssima, voltou jogando bem, fazendo boas partidas, lutando até o final, um jogador super esforçado, e o outro está nessa situação, joga mal. Aí quando dá uma entrevista depois de perder um título, fala, não, vou lá quando eu quiser cumprimentar o técnico. Não está preocupado. Aí, o que significou essa foto em rede social? Ninguém sabe exatamente, mas é hora de você botar uma foto sorridente. O Flamengo acabou de empatar um Fla-Flu, que não foi um bom resultado. E o detalhe, aí à noite o Palmeiras, ao derrotar o Inter, ele aumentou a diferença do Flamengo. O Flamengo está tentando perseguir o Palmeiras e o Botafogo. O Red Bull nem tanto porque vai enfrentar, ele pode derrotar. O Flamengo entrou na rodada, independentemente do resultado do Fla-Flu, torcendo sempre para Botafogo e Palmeiras perderem pontos. E Grêmio também, foi precisava que o Grêmio perdesse esse ponto. O Grêmio perdeu o jogo. Agora o Flamengo não depende mais do tropeço do Grêmio. Então o resultado do Fla-Flu não foi bom para o Flamengo, né? Embora seja o resultado, acho que normal. Acho que o Flamengo está na situação que está, não pelo Fla-Flu, mas por outros jogos menos difíceis, digamos assim, ou fáceis até, em tese, que não venceu. Aí ele põe aquela foto. O torcedor olha aqui e fala, por que ele está rindo? O torcedor pensa o quê? Eu não estou rindo, por que ele está rindo? Qual a razão dessa alegria? Então, assim, isso tudo vai minando. Eu acho, assim, inacreditável como esse rapaz está colocando em risco a idolatria que ele mesmo conseguiu com a torcida. É um negócio difícil de entender. Muito difícil de entender. Às vezes eu fico pensando, será que não tem um amigo? Quando eu falo um amigo de verdade. Você vai fazer, cara, olha a bobagem que você está fazendo. Não pode ser parça. Não, parça não é amigo. Amigo é amigo, aquele que corre o risco de você ficar na bronca, mas vai te falar a real. Fala, cara, você não está vendo? Olha só, a torcida te chamava, agora pega a rede social. É o cara que fala não para você. Sim. Ele não quer ter o mal, mas ele falou não para você. Nossa, e eu um ano muito ruim mesmo, né? Muita coisa. E alguns cristais não aceitam, né? Não só de resultado, como atitude, né? Muita coisa, o negócio do aniversário mesmo, não é que não possa comemorar. É lógico, sem dúvida. Vamp, sabe, eles ganham uma grana pelo talento. Talento e salário você não discute, porque o cara, ninguém rasga dinheiro. Se paga bem é porque ele realmente é importante, dá retorno naquele instante. Não é essa a discussão. A discussão é, tem poder financeiro para ter um gestor de carreira profissional. Entendeu? É um cara que não é o parceiro, não é aquele teu amiguinho de infância que você quis ficar com ele a vida inteira. Não é isso. É um profissional que vai pensar em todos os seus passos, agora com esse poder imenso da rede social, que você se expõe a cada segundo, né? A importância da rede social, Vamp, entendeu? Como o cara se vende, como ele se apresenta. E isso faz parte do personagem. Ele não é um cara comum. Eu estava brincando com o Flávio, né? A gente conversando, esse dia quando terminou aí o Canelada, você vê que o Cristiano Ronaldo, ele é fominha, né? Até na Arábia Saudita ele quer, né? Não foi a diversão, né? Não foi só pelo dinheiro, né? Lógico. Você vê que ele tá na Liga Saudita e na Liga a Liga lá, tipo a Liga dos Campeões, tipo a Libertadores. A Liga dos Campeões. Ele tá em tudo, lá, fazendo gol e vibrando e indo. Sabe, cometeu... Todo o dinheiro que tem. A carreira dele é longa, né? É uma carreira importante. Você vai encontrar uma ou outra participação, um momento dele que você discorda. Né? Alguma postura, tá? Mas tudo bem, as pessoas, não é, ninguém tem que ser o Dalai Lama, não é isso, nada disso, mas é uma questão de balança, né? Você vê, não está jogando nada, tá jogando muito pouco, o Richarlison, mas esse é um cara que usa muito bem a rede social dele. Deve ter alguém, não pode ser ele, deve ter um grupinho lá de gestores que cuidam muito bem disso. Ele é um cara que tem boa imagem, não é? Tem um cara de boa imagem. O futebol, às vezes, está tropeçando, como é o caso. Mas é isso que a gente está falando aqui. Eu não sei, eu não tenho alguém, é isso que o Mauro falou, um amigo, alguém que fale alguma coisa, você não acha que é melhor não?
Você não acha que é melhor? Não. É isso. Assessoria de imprensa, mas às vezes até esses personagens passam por cima da assessoria, enfim, a gente sabe. Sem dúvida. E até um dado que ilustra bem o que disse o Mauro César quanto ao desempenho do Gabigol, e ontem a gente trouxe os números, a quantidade de cartões, que para um atacante é assustador, porque ele está competindo com zagueiros no futebol brasileiro. E outro dado aqui, levantado pela coluna do Fla, o Gabigol não chuta, não finaliza gol pelo Flamengo há 10 jogos. A última vez que ele conseguiu chutar a gol foi no dia 13 de setembro, na derrota para o Atlético Paranaense por 3-0. Assim, a gente já fala que centroavante vive de gols, mas agora o centroavante não finalizar a gol, ainda um centroavante da qualidade do Gabigol, é algo para se questionar, não é, Vanderlei? Sem dúvida. Eu sempre falei aqui que ele tem potencial. Antes dessa foto mostrada, e todo esse negócio todo, da expulsão, aí eu falei, olha, é um jogador que tem potencial, pode acreditar nele, uma hora ele vai voltar a fazer gols, vai a colaborar com o Flamengo. E ainda acredito nisso, eu acho que isso deve acontecer mesmo. Mas que está demorando, está. E um jogador que tem o potencial dele poderia assustar goleiros adversários há mais tempo, coisa que não está acontecendo. E a gente tem até alguns números do Gabigol, a gente vai puxar depois aqui na tela, mas Vampeta, tá aí o Gabigol que vem nessa temporada abaixo pelo Flamengo, e o torcedor às vezes fica nesse debate da renovação, naquela, tudo bem, o cara não tá bem, já uma temporada abaixo, acho que a última também foi bem abaixo do que já apresentou o Gabigol em outros momentos com a camisa do Flamengo, e se o Gabigol de repente reforçar o Palmeiras ou, sei lá, o Atlético Mineiro, seria uma preocupação? Como é que você vê essa renovação que está travada aí do Gabigol com o Flamengo, Vamp? Não, o Flamengo, o Gabigol, lógico, ele vai ter o staff dele e vai querer 5 anos de contrato, né, e se segurar. O Flamengo também tem o direito de esperar. Eu acho que se o Gabigol, né, a temporada ainda pode ser de título pro Flamengo, eu acho que o Flamengo ganhando do Red Bull Bragantino fica 2 pontos do Palmeiras, faltando 4 rodadas. Ali, a gente não sabe o que vai acontecer entre Botafogo, Fortaleza e Botafogo. Né? Pode ainda ter esse título ainda esse ano do Brasileiro. Eu acho que o Flamengo ainda ganha do Red Bull Bragantino, ou vice-versa. Um dos dois que ganhar ali vai brigar até a última rodada. E o Flamengo tem uma tabela até melhor, que joga muitos jogos no Rio de Janeiro e no Maracanã. Esperar. Porque em junho o Gabigol pode assinar um pré-contrato com alguém. Mas para assinar com alguém ele tem que estar muito bem. E se estiver bem, se ele estiver bem e voltar, fazer uma bela pré-temporada, o ano não foi muito satisfatório no individual dele e no coletivo. Se ele estiver bem, eu duvido que ele vá para qualquer outro lugar. Ele assina com o Flamengo. Eu falo sempre, melhor Rio de Janeiro, ganhando bem, jogando num time de massa. Quando eu jogava, os caras falavam, não tem lugar melhor do mundo para jogar se for no Rio de Janeiro recebendo. Não tem Madrid, não tem Barcelona, não tem nada. Tá ali as globais, tá tudo ali, Pedro. Dinheiro no bolso, Cristo Redentor. Aonde vai? É ídolo. É ídolo, Você acha que ele vai arriscar? Gabigol vai arriscar vir pro Palmeiras. Um exemplo, vir pro Palmeiras, onde tem Dudu, tem Rafael Veiga, tem Rony. E cá, a turma de cá aceitar que Gabigol ganha mais do que eles, fazendo o que eles... tem isso também, viu? Pô, tô aqui defendendo as coisas do Palmeiras. O principal rival do Palmeiras hoje, dentro do cenário da América do Sul, é o Flamengo. Aí você vai tirar uma peça importante de lá, que venha pra cá ganhando mais do que quem já tá aqui, Gustavo Gomes, todo mundo. Tem isso tudo conta, viu? E você tocou num ponto que, assim, a gente acompanhou agora nessa negociação do Bruno Henrique, que o Palmeiras se meteu no meio. O torcedor do Flamengo ficou muito chateado com o Bruno Henrique, né? Mesmo não fechando com o Palmeiras. Gabigol aí no meio, voltando a ser ídolo, um monte de criança onde ia. Todo mundo é ídolo. Agora a temporada é muito ruim dele mesmo e algumas atitudes, né? Eu acho que assim, a questão do Bruno Henrique, assim, são algumas lições que a gente começa a observar, como que o torcedor às vezes muda o seu comportamento em certas situações. O problema do Bruno Henrique foi que o representante dele, até foi eu que dei essa informação antes, ele botou na cabeça que o Flamengo tinha que recomprar o jogador, porque faltavam 6 meses para o final do contrato, tinha que recomprar o jogador. O que eu acho uma coisa totalmente estapafúrdia. Como é que você vai comprar o jogador que já é seu? Não, mas o contrato está acabando. Uma coisa é você contratar um jogador de um clube, que, por exemplo, o Flamengo quer contratar o Beraldo. Para tirar um Beraldo, quanto que São Paulo investe no seu futebol amador, na sua base? Uma multa rescisória, né?
Você tem que botar 1.000 jogadores ali para sair um Beraldo. De repente, bota 1.000 meninos ali e não sai nenhum Beraldo. O Beraldo tem potencial de Europa, jogador jovem, muito bom e tal, então vale uma grana. Se você quer o Beraldo, tem que pagar, porque aí viabiliza o meu negócio. Pode ser o Flamengo, pode ser o Real Madrid. Quer o Beraldo, tem que pagar. Porque para tirar um Endrick, o Palmeiras tem que peneirar muito. Para tirar um Vinícius Júnior, o Flamengo tem que peneirar muito. A maioria dos meninos, eles não conseguem chegar no profissional. Outros tantos vão para times menores, outros saem do Brasil. Os que ficam no próprio clube e são raros, e os que são negociados são mais raros ainda. Porque você vê, às vezes, tantos jogadores bons, pensa que não é fácil, são muitos que ficam pelo caminho. Muitos e muitos e muitos. E isso custa dinheiro. Esses garotos, você tem que dar toda assistência, você tem que ter profissionais que trabalham para eles, você tem que ter uniformes, tem que ter alimentação, concentração, tem um monte de coisa. Então, os clubes montam estruturas caras para tirar alguns jogadores que podem ser utilizados e ser negociados. E isso faz a roda girar. Então, quando um clube recebe uma indenização por vender o jogador que ele revelou, é o óbvio, né? A mesma coisa quando você vende o jogador que você comprou, você pagou por os direitos, você vai negociar, está em contrato. Agora, o próprio jogador, eu não consigo entender qual o investimento financeiro que o jogador fez nele. Você pode ter lá o pai que pagou a passagem de ônibus no começo da carreira, aquelas histórias, mas espera aí, um investimento de milhões, você não faz investimento em você mesmo. Você se desenvolve, ganha um salário e tudo mais. Quando vê essa história de pagar, recomprar o Bruno Henrique, a reação foi péssima. Isso espirra no jogador. E muita gente começou a pensar, bem, se é assim, quem embora vai. Boa parte da torcida teve uma reação de... É interessante isso. Entre fazer uma loucura, renovar o contrato, não dá qualquer dinheiro para ele, não deixa embora. Muitos torcedores hoje pensam assim, não. Para correr o risco de amanhã ficar endividado, sem condições de fazer nada, vai embora. Outros virão. E a vida segue. E eu acho que o que está acontecendo com o Gabriel, aí mudou o discurso, né? Mudou a negociação. Aí fizeram outro tipo de acordo, o Flamengo acabou não tendo que recomprar o Bruno Henrique e o que ele pediu por 3 anos acabou sendo um pouco mais do que seria em 2, eles diluíram em 3 anos e acabaram aceitando. Todo mundo cedeu um pouco. Repito, eu acho que 3 anos é muito para o jogador da idade dele, mas enfim. Acabaram fazendo um acordo, mas não nas condições que se falava no começo, que seriam mesmo nos números que o Palmeiras apresentava. Extraoficialmente, oficialmente não vi ninguém do Palmeiras falar, né? Mas extraoficialmente seriam valores assim muito altos. Até acho que muitos palmeirenses torceram o nariz. Falaram, como assim? É um jogador caro demais para a cidade. E com uma lesão grave que ele teve não faz muito tempo. Chegaria aos 38 pelo contrato que o Palmeiras estava oferecendo, né? É um negócio meio louco, né? Eu já acho demais, 36 do Flamengo. Mas aí tem essa situação. A reação da torcida, se alguém pensou que a torcida ficaria contra o clube e a favor do jogador, não de qualquer maneira tem que ficar, sentiu que foi o contrário. Foi o contrário. A reação foi inversa. Que aí vai. Mas vai Palmeiras. Vai. Muita gente teve a mesma reação. E no caso do Gabriel, você percebe o seguinte, que essa idolatria toda, coisa das crianças e tal, que o Vampeta falou, como isso se desmancha muito rapidamente se você não fizer a manutenção dessa idolatria. Como é que você faz? Cara, se empenhando, se esforçando, respeitando o torcedor, respeitando o luto da derrota, o comportamento, a conduta, sabe? Isso tudo pesa. E eu sempre digo aquela coisa, né? No Flamengo não tem Zico. Se Zico não fez, ninguém pode fazer. Isso tinha que ser um mantra, tinha que ter uma placa na entrada do clube para todo mundo. Olha, o Zico nunca fez isso. Portanto, é proibido fazer esse tipo de coisa. O Zico nunca fez. Cara, o Zico, ele é o maior ídolo da história do clube, porque além de jogar o que ele jogou, o Zico arrebentou o joelho. O Vanderlei acompanhou bem, porque na época o Vanderlei estava ali acompanhando a seleção brasileira. O Zico se esforçava loucamente treinando para consertar, antes de operar o joelho, para jogar a Copa, para jogar pelo Flamengo. Operou o joelho, voltou a jogar. Jogou uma final de Campeonato Brasileiro em 83 contra o Santos, vendido e machucado. Já estava negociado com a Udinese e machucado. E faz um gol com 30 segundos. E logo depois que faz o gol, você vê ele no centro do campo comandando os outros, batendo pau. Vamos lá, porque o Flamengo tinha que vencer por mais de um gol, porque o Santos venceram aqui em São Paulo por 2-1. São várias histórias que, assim, isso representa o torcedor. Você falou do Richarlison. O Richarlison, por exemplo, ele está na fase péssima. Não estou comparando o Richarlison com o Zico. Mas lógico. A fase é péssima. Mas eu não vejo falta de seriedade nele. Pelo contrário, ele se abate, até exagera um pouco, chora, às vezes é um pouco dramático demais. Mas você vê que o cara quer acertar e que ele está incomodado porque a fase é ruim. Isso eu respeito. Eu não vejo no Gabriel incômodo com a fase ruim. Isso me espanta, porque eu falei, parece que não tem um amigo. Repito, um amigo de verdade, não um parça. Eu falo, cara, você não está jogando bem, bicho. Olha os seus jogos. Vamos assistir seus jogos? Vamos ver. Vamos pegar os jogos de 2020, vamos pegar os jogos do ano passado, você e o Pedro. Olha o que você está fazendo, olha essa jogada, olha esse gol, olha esse passe. E agora?
está acontecendo nada, cara. Tem alguma coisa errada aí. É físico, é técnico, é o quê? O que ocorre? Mas, enfim. E aí eu acho também que entra o paternalismo que reina dentro do futebol do Flamengo, né? Porque eu acho que ninguém tem coragem ali, claramente, chamar o cara, chamar a atenção. Chamava com uma conversa profissional. O que está acontecendo contigo? Será que o Rony foi barrado do Palmeiras? Será que o Abel não conversa com o Rony? Imagino que converse com ele. Você está fora porque sua fase não está boa, vamos trabalhar. Ele fez um gol agora, um gol de 3-0, o jogo estava ganho. E como é que foi a reação do Rony? Ele ficou meio até emocionado com o gol. Como é que ele disse, pô, voltei a marcar, vim do banco, fiz um gol. Para ele é importante. O cara está incomodado, ele não está satisfeito com aquilo, de ficar na reserva. Ah, mas é o Hendrick, o moleque é um monstro. Não importa, tem que ter uma vaga para mim. Eu quero entrar no time. Ele entra e faz o gol, a vibração foi desproporcional à importância do gol, porque ele estava 2-0, o jogo estava ganho. Mas por quê? Você percebe que o jogador tem gana de acertar, fica incomodado quando está no banco, fica mordido e quer acertar. E é isso que o torcedor de qualquer clube espera, especialmente de um ídolo. Nós não vemos isso no Gabriel, infelizmente, para ele e para o Flamengo. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, a gente segue falando desse Flamengo, a gente falou da possível chegada do De La Cruz, Flamengo que promete aquela investida pesada no mercado da bola e também a situação do Gabriel Barbosa ou Gabigol, a renovação que está emperrada pelos lados da Gávea. E a situação que a gente já passou aqui. A gente tem até a arte na tela, né, Kaique, para poder passar dos números do Gabigol, aproveitando que a gente está nesse intervalo para a rádio Jovem Pan, os números do Gabigol, Gabriel Barbosa, nesta edição do Campeonato Brasileiro. Disputou 25 jogos, 17 como titular. É a edição do Campeonato Brasileiro em que ele fez menos gols na carreira, não marca gols desde o dia 20 de agosto, há 10 jogos, tem mais cartões amarelos, 7, do que gols, marcou 5 até aqui, tem mais cartões vermelhos, 2, do que assistências. Deu apenas uma assistência nesta edição do Campeonato Brasileiro. Os números do Gabriel Barbosa e do Gabigol, ontem a gente passou no programa a quantidade de cartões e tudo mais, que também impressiona para um jogador que é centroavante, jogador que é atacante e está competindo com zagueiros. Vanderlei Nogueira, queria o seu comentário, a sua opinião sobre esse assunto, né? Sobre aquilo que a gente tocou, uma possível saída do Gabigol, se o torcedor aceitaria. Eu acho que aceitaria, mas eu acho que há necessidade de tomar muito cuidado. Eu se fosse a diretoria do Flamengo, não faria loucura, claro, mas tentaria contornar a situação. Talvez ele voltasse a cair na real. Acho que é importante, alguém precisa falar com ele. Ele está há tantos anos no Flamengo, será que no Flamengo não tem nenhum dirigente, conselheiro, aqueles mais próximos, que possam, esse grupo, talvez pudesse levar para ele alguns detalhes que ele poderia corrigir para se reaproximar de novo com aqueles que hoje estão decepcionados com ele. Eu acho ele um jogador importante, acho que ele não deve sair do Flamengo por desejo próprio. No fundo, ele pode querer valorizar, renovar agora, mas no fundo, ele sabe que nesse instante ninguém pagaria o que paga o Flamengo e não há uma oferta clara, pelo menos o mercado não fala nada que gostaria de joelhos contratar o Gabigol. Então eu acho que ele não deve sair agora, mas deve cair na real. É muito importante que ele faça isso, porque cada dia que passa vai provocando um esfriamento já destacado aqui. E aí depois, para retomar aquele aquecimento de idolatria, demora um tempão. É isso.